e a gente chega daquele jeito. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando convida a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convida a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo, a gente chega aqui mais uma vez com oferecimento, cara, sempre com a gente, Caravana do Haroldo, você pode garantir presença nos jogos do Flamengo no Rio, fora do Rio, com ingresso no Maracanã. Cara, é empresa seríssima, então conheça agora mesmo a Caravana do Haroldo, aquela que não te deixa na mão. Você presente em todos os jogos do Mengão. Você que é de fora do Rio pode estar num receptivo fantástico no Rio de Janeiro, acompanhando os jogos no Maracanã, o ingresso incluído. E também, por exemplo, Recopa, agora ainda dá tempo de você garantir presença no jogo contra o Lanús em Buenos Aires e também no Maracanã. A gente chega aqui também trazendo para vocês algumas informações importantes com oferecimento aqui, cara, importante a gente falar, né, da Mais Cabelo, você pode emagrecer, cara, tem aí o link, tem também QR Code na tela para você emagrecer com saúde na Mais Cabelo, lembrando que a Mais Cabelo tem sempre uma perto de você em qualquer lugar do Brasil, cara, tem clínica da Mais Cabelo em todos os cantos do país, eu perdi 70 e poucos quilos com a Mais Cabelo, né, o programa Mais Slim. A gente também convida você que está aqui com a gente a estar conhecendo todos os nossos patrocinadores aí no comentário fixado. Lembrando aí também, cara, que a gente tem o programa da Placar sempre às 1h da tarde, né? 1h da tarde agora, mudou o horário, então é importante você também colocar aí na sua agenda o Placar aberto, 1h da tarde, já se inscreve também lá na Placar, fala depois, lá na hora de começar o programa, fala que veio pelo Paparazzo Rubro-Negro, vai ser um prazer ter você com a gente lá na Placar, debater tudo que está acontecendo aí com relação ao futebol carioca. Olha, o Flamengo assumiu a lanterna e pode ter que encarar aí quadrangular contra queda para a Série A2 do Campeonato Carioca. Parece assim inacreditável, né? A gente imaginar esse tipo de coisa, mas mesmo sem entrar em campo, o Flamengo viu a situação se complicar ainda mais no Campeonato Carioca, com a vitória aí do Maricá sobre a Portuguesa do Rio. O Flamengo acabou aí indo para a lanterna do grupo B da Taça Guanabara. Inacreditável. E é o último geral com um jogo a mais. E isso pode fazer aí o Flamengo enfrentar uma situação até então impensável pela torcida, cara. Olha só, vou explicar. O Flamengo, então, com os garotos da base, com o Sub-20, está sem vencer no Carioca. É 1 ponto em 9 disputados, né? E aí é o lanterna do grupo B, com apenas 1 ponto em 3 jogos, e a maioria dos times só tem 2 jogos. Tá? O Flamengo é o último com um jogo a mais. O Flamengo, cara, vai precisar desesperadamente da vitória, só que o Flamengo enfrenta quem? Né? Vasco e Fluminense. Clássicos, com a garotada. Pelo regulamento, o Campeonato Carioca tem os 2 últimos colocados de cada grupo disputando um quadrangular contra o rebaixamento para a Série A2 do estadual. Ou seja, os 2 últimos de cada grupo disputam um quadrangular. Essas 4 equipes se enfrentam em partidas de ida e volta. Tá? Afinal, aí das 6 partidas, o último colocado do quadrangular é rebaixado para a Série A2 do Carioca. Inacreditável. Então, nesse momento, além do Flamengo, lanterna do grupo B, né, que o Flamengo está disputando, tem o Maricá, 5º do grupo B, Portuguesa, 6º do A, e o Sampaio Corrêa, 5º do A. Esses aí seriam os 4 do quadrangular. Eu vejo chance do Flamengo ser rebaixado? Não. Eu vejo os titulares perdendo sequer um jogo nesse quadrangular? Não. Isso se o Flamengo for disputar mesmo, mas cara, do jeito que os caras estão jogando, o Sub-20, mas a questão não é essa. Você tem estômago para ver a camisa do Flamengo sendo goleada por rivais e ver o Flamengo disputar um play-off para evitar rebaixamento estadual? Eu não tenho estômago. É a camisa do Flamengo ali. Daqui 20 anos, eles vão falar que foi o Flamengo ali, tá? Outra coisa, falar sobre também de questão de machucar jogadores, né? Palmeiras já perdeu aí o Vitor Roque, Andréas, situação que já aconteceu com eles, poderia ter acontecer com o Flamengo também. Vi muitos dando aqui como esse exemplo para sustentar que não utilizem os jogadores do profissional.
Só que eu sou a favor de fazer um teste e usar apenas alguns jogadores que estejam bem nos exames, gente. Tá? Não é a questão de usar a Arrascaeta, etc. Eu vou explicar para vocês. Principalmente aqueles jogadores que atuaram pouco na reta final de 2025. Fazer um misto ali, no mínimo, né? E não seria para utilizar o Léo Ortiz, o Léo Pereira, o Varela, Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Carrascal, Pedro, que voltou de lesão no final do ano. A sugestão seria o André, que acabou de chegar, saindo no bid, né? Sai no bid. O Vitão, que também acabou de chegar. E o Inter não disputou o Mundial e nem a Copa do Brasil, a semifinal e final, ou seja, não foi até a reta final do ano. Né? Um lateral esquerdo, pode ser o Ayrton Lucas, já que o Alexandre era mais titular que ele. O Everton Araújo, o Alan, que jogou muito pouco. O Samuel Lino, o Gonzalo Plata e o Michael. Né? O Michael não jogou quase nada. Basicamente, estes aí, se estiverem bem fisicamente, pelo menos um tempo. O Michael, inclusive, interessa algum outro time aí, mas pode sair, mas isso não tem nada a ver. Mesmo que ele saia, o Flamengo poderia, enquanto ele não fecha com ninguém, utilizar o jogador. Né? Ainda há uma indefinição sobre qual equipe entrará em campo nas próximas rodadas do Campeonato Carioca. E eu não estou falando... Cara, até no momento que eu estava irritado depois do jogo do 3-0 com Volta Redonda, eu falei, não, um erro de planejamento. O erro de planejamento que eu estou falando não é que eu queria que utilizasse a Arrascaeta e companhia, não. O planejamento que eu digo é de você não se programar para usar pelo menos os jogadores que não jogaram muito ano passado. Faziam um time misto, pelo menos, né? O clube já chegou a avaliar e também usar o time misto com reservas do elenco principal nos próximos jogos, mas parece que voltaram atrás e parece que vão com a base mesmo. Vamos esperar, né? Vamos com o sub-20. A agenda do Flamengo no Carioca é quarta-feira agora, 21h30, Vasco no Maracanã, Fluminense no domingo, 25 agora, 18 horas no Maracanã, e Flamengo e Sampaio Corrêa no sábado, dia 7 de fevereiro, às 21 horas no Maracanã. Tá? Volto a dizer, minha preocupação é passar vergonha. Não acredito em rebaixamento, mas a vergonha está aí. Passa quem quer. Falar aqui sobre a questão do mercado da bola, do Flamengo, desde o Juninho, que mudou aí a forma de atuar no mercado, evitou apostas e investiu quase 400 milhões em reforços consolidados, óbvio que de forma parcelada, diferente do que o Abel Ferreira falou. O Abel Braga tá no Inter. O Flamengo buscou aí jogadores, reforços consolidados, né? Buscou aí o atacante no Azerbaijão em 2025, mas o reforço não vingou e foi vendido ao final da temporada. A aposta aí no Juninho, né, como a gente falou, não vingou, e as contratações seguintes foram de jogadores consolidados, em sua maioria clubes mais tradicionais da Europa, tá? Agora, inclusive, no México, o Juninho fez gol aí decisivo lá, já tá brilhando lá e tal, e o que mostra também que faltava oportunidade, né? Minutagem e tudo mais. Muitas vezes aí o erro não é da contratação, mas de um todo, né? O fato de ter um elenco forte acaba por minar as chances de alguns. Isso é fato. Então, às vezes, não foi a contratação errada do Boto e companhia. Foi porque o cara não teve espaço mesmo para provar, né? O Flamengo, então, desde então, evitou apostar em jogadores menos conhecidos, desde o Juninho. A contratação menos badalada foi a do Emerson Royal, com carreira curta no Brasil, Ponte Preta e Atlético Mineiro. Ele passou por clubes expressivos como Barcelona, Tottenham da Inglaterra, Barcelona da Espanha, Tottenham da Inglaterra, e foi comprado pelo Milan da Itália, e o lateral direito foi contratado com o status aí de compor elenco e ainda não conquistou a titularidade absoluta. Jogou até menos também, era outro aí para colocar como opção, só que ele falou que queria fazer uma pré-temporada melhor, porque teve lesão no ano passado, estava jogando machucado. Então não sei se eu utilizaria o Royal, mas seria mais um nome aí daqueles que eu falei. Os demais reforços, no entanto, chegaram com status aí ao Rio de Janeiro. O zagueiro bicampeão da Champions League e campeão mundial, né? Volante campeão da Champions League e da Eurocopa, meia e atacante com passagens marcantes por clube grande na Espanha, meia comparado a Neymar e valorizado na Europa, né? Falando de jogadores aí que estão aí na crista da onda. Zagueiro destaque do Campeonato Brasileiro, o Vitão, né? Agora, e o goleiro premiado em Portugal, o André. Tá? Então a mudança de perfil
passa não só pela certeza na qualidade dos reforços, mas também pelo fortalecimento econômico do Flamengo, tá? Quando o BAP assumiu a direção, ele passou a evitar contratações de peso até que o caixa fosse equilibrado. A realidade mudou na segunda janela e o Flamengo fez aí então um investimento mais alto da história. E ainda assim não foi maior do que o Palmeiras, como o Abel falou, né? Ao todo, desde Juninho, o Flamengo investiu quase 400 milhões na contratação de jogadores.